Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Vamos para a palavra de Deus, pessoal? Vamos lá, Jó, em nome de Jesus. Jó, capítulo 1, a partir do versículo 1. E olha, pessoal, o pastor Mike ganhou uma Bíblia Sagrada de presente, ó. Ó, novinha, né? Graças a Deus, o pessoal diz que a Bíblia é velha, pastor, não. Mas aquela lá, não vou deixar de usar nunca. Aquela lá eu vou continuar usando sempre. Essa aqui eu usei porque estava ontem lá em casa e eu disse, vou usar ela, né? Muito boa a Bíblia. Só que você vai ver que a tradução dela, o pessoal me deu a Bíblia, boa a Bíblia, tudo, né? Mas a tradução é bem diferente dessa que nós usamos aqui na igreja. Então Jó capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim a Bíblia Sagrada: E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Então, só para comentar com você sobre o Jó, a Bíblia Sagrada começa falando sobre a personalidade dele, o caráter dele diante de Deus. Então vamos dizer que esse cara aqui, ele era muito de Deus. Mas muito de Deus mesmo. Só que um dia surgiu uma situação na vida dele, e foi o diabo que fez isso. Depois vai começar a mostrar aqui na Bíblia Sagrada. Primeiro mostra o Jó aqui na terra, a personalidade dele, a integridade dele, a retidão dele. Ele se desviava do mal, era um homem de Deus, ok. Depois aparece um episódio no mundo espiritual, onde Deus está conversando com o diabo e com os anjos, tudo mais. E a Bíblia Sagrada fala então que o diabo joga na cara de Deus que o Jó respeitava a Deus, temia a Deus, era todo aquele homem que ele falava que ele era, porque o Jó tinha tudo, ele era muito bem sucedido. Aí o diabo começa a tocar na vida dele. Lá no versículo 14, e veio o mensageiro a Jó e disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto deles. De repente os sabeus atacaram e levaram tudo, e mataram os servos ao fio da espada. Aí no versículo 16 diz: enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Aí lá no versículo 17 fala: enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora, e mataram os servos ao fio da espada. Então você vê um ataque aqui das trevas na vida financeira desse cara. Você vê que os servos são mortos e os animais que você viu aqui, os camelos, as ovelhas e também as jumentas e os bois foram destruídos. O que não foi destruído foi levado embora. Só que não para por aí. Logo lá no versículo 19, a Bíblia diz assim, ó: de repente eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa, e ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Ele perdeu todos os filhos numa tacada só. Então você já vê 2 ataques infernais aqui, diabólicos: vida financeira e família. Deu para ver bem claro isso aqui? Vida financeira, tudo destruído. O que não foi levado pelos ladrões foi destruído com fogo que caiu do céu. Você vê que caiu um fogo, o pessoal falou fogo de Deus, não tem nada a ver, né? Foi um fogo do demônio que caiu, destruiu. E agora você vê que a família dele morre. Não para por aí. Capítulo 2 agora, eu vou explicar para você entender. No capítulo 2, no versículo 7: então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Pronto, problema físico. Então você já vê 3 áreas da vida dele sendo atacadas ferrenhamente. O cara é atacado financeiramente, o cara é atacado na família, mata os filhos dele lá, o diabo mata os filhos dele todos. E agora você vê o diabo tocando no corpo dele, também na saúde dele. Mas não para por aí. Não para, pastor, não. No versículo 9 diz: então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Vida sentimental. A mulher dele abandonou ele. Então o que você acaba observando aqui registrado na Bíblia Sagrada? O Jó é atacado em todas as áreas da vida dele. Só que ele era justo, reto, íntegro a Deus e se desviava do mal. Aí você começa a entrar num questionamento:
caramba, como é que um cara desse jeito, um cara tão de Deus, como é que acontece tudo isso sobre ele? Até porque a Bíblia diz em Provérbios 26, versículo 2, não sei se você lembra desse versículo, mas a Bíblia diz: como pássaro no seu vaguear, como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Ou seja, tem que ter alguma coisa. Como é que um cara tão de Deus, que nem ele era, como é que um cara tão bem sucedido, ele começa a perder uma coisa atrás da outra? Ele começa a perder, e perde coisas sérias, filho, né? A esposa dele deixa ele, perdeu a saúde, ficou com tumores no corpo todo. Aí você vê na Bíblia Sagrada dizendo que a maldição sem causa, ela não se cumpre. Aí lá no capítulo 3, o Jó, fazendo uma conclusão e pensando direito no que está acontecendo, lá no versículo 25, capítulo 3, versículo 25, o Jó lhe fala uma coisa que é interessante: aquilo que eu temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Então o que você vê registrado aqui na Bíblia Sagrada? O que eu tenho medo me acontece, o que eu tenho receio me sobrevém. Então 5 coisas que aconteceram na vida do Jó, e eu numerei ela para você: perder os animais, morte dos funcionários, morte dos filhos, doença e abandono da esposa. Era uma questão que ele já tinha medo que isso acontecesse. Então se você olhasse para o Jó, ele era um cara de Deus, mas se você fosse observar o Jó por dentro, você observar que ele tinha medo dessas coisas. Como muitas pessoas, agora nessa época de pandemia, a pessoa tem medo, irmão. Tem gente que tem medo. Eu tenho medo de pegar, vai pegar, irmão. O que eu tenho medo me sobrevém, o que eu receio me acontece. Há uma diferença grande, eu estou batendo essa tecla há muito tempo. Há uma diferença muito grande entre você vigiar e você ter medo que isso aconteça contigo. Então eu coloquei no meu estudo: Jó tinha medo. O diabo sabe que o medo derrota o ser humano. O diabo sabe disso, irmão. O demônio sabe quando a pessoa começa a pegar medo, a pessoa começa a ter receio, a pessoa começa a pensar. E tem gente que fala com a boca, tem gente que acaba falando com a boca sobre o medo. A pessoa fala com a boca, né? Sabe, eu tenho medo que essa dor que seja no meu estômago possa ser um câncer ou uma úlcera. Nossa, tinha uma pessoa espirrando perto de mim, eu vou pegar o coronavírus, vou morrer. Essa praga está solta. Você tem que cuidar com essas coisas, irmão. Você tem que cuidar com essas coisas. Eu não sei se você lembra, está bem claro na Bíblia Sagrada, mas Eclesiastes 8:5, e eu creio nisso, não sei se você crê, eu creio nisso: quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. E diz mais: e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. A pessoa que guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. É assim que eu tenho que pensar, é assim que eu tenho que crer. Eu não posso agora, me basear em um noticiário, ainda que o noticiário seja verdadeiro, não seja fake news, mas a gente tem que entender que há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve. Eu não sei se você crê da mesma forma que eu creio, mas eu creio em 1 de João capítulo 5, versículo 18. Põe na tela para nós aí, 1 de João 5,18. É nisso que eu creio. E sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, não vive no pecado, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Eu tenho que crer nisso, eu preciso crer nisso. Eu falei desde o início da pandemia, e eu volto a parafrasear ou falar sobre isso de novo. Eu volto a dizer: quem é crente só tem 2 grupos: ou não vai pegar, e vai pegar e vai ficar curado em nome de Jesus. Você tem que entender essas coisas, irmão. A gente não pode agora não se amedrontar, ficar com medo. O Jó foi bem claro aqui. O cara era de Deus, justo, reto, íntegro, temia Deus, se desviava do mal, mas ele tinha essa praga dentro dele, essa semente do demônio, essa porta aberta. Se você for abrir a sua Bíblia Sagrada, o 2º livro dos Reis, capítulo 18, versículo 28. Um rei chamado Senaqueribe, a Bíblia Sagrada fala. Quem está conseguindo acompanhar o que o pastor Mike está falando até aqui? Você está conseguindo acompanhar e entender o que eu estou falando, irmão? Você tem que tomar cuidado, que pessoas que são de Deus, muito de Deus, podem também ter essa semente do demônio chamado medo no coração. Porque medo, pessoal, nada mais é do que crer errado. Você crê, mas você crê no diabo, você crê no pior. Quem já conheceu pessoa negativa que anda perto de você de vez em quando? Já viu? A pessoa só acredita em coisa ruim, só acredita em coisa ruim.
E agora, pessoal, esse período de pandemia se manifestou os medrosos. Se manifestou, começou a aparecer. Os medrosos se manifestaram. Era uma coisa que estava escondida e velada. Era uma coisa que estava escondida, até no meio da igreja. Meu irmão, me perdoa, não fica bravo comigo não, mas até no meio da igreja se manifestou. Começou a pipocar pessoas que não creem na Bíblia. Começou a pipocar e se manifestar pessoas que não acreditam em Jesus. São pessoas íntegras, justas, retas, tementes a Deus, se desviam do mal, mas tem um medo que se pelo de alguma coisa acontecer errado. E acontece. Não sei se você ficou sabendo, um dos óbitos que aconteceu aqui mesmo no Mato Grosso do Sul foi de um cidadão que não saía de casa nunca. Quem ficou sabendo? Não saía de casa nunca. O cara era depressivo, tinha medo de tudo. Morreu com coronavírus. E eu estou falando dado específico e é fato. Não saí de casa. Não saí de casa. E era um cidadão novo. Medo, 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 medo. Tem gente que tem medo de tudo, irmão. Medo mesmo. E a pessoa diz, o crente usa a palavra vigilância. Não é vigilância, é medo mesmo. A pessoa tem medo que se pela. E o diabo sabe disso. E você tem que abrir o olho. E eu tenho que abrir o olho. Porque medo é acreditar no diabo, fé é acreditar em Deus. A Bíblia diz assim agora em 2 Reis 18, versículo 28. O rei Senaqueribe mandou uma informação aqui, ó. Então Rabsaqué se pôs em pé e gritou em hebraico. Ele gritou bem alto, hein? O diabo gosta de fazer barulho. Escutem as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem que o pastor Michael vos engane, pois ele não poderá livrá-los da mão da minha mão. Não deixem que o pastor Mike os leve a confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos ao pastor Michael, porque assim diz o rei da Síria: façam as pazes comigo, se entreguem, né? E se entreguem, e cada um comerá a sua própria videira, da sua própria figueira, e beberá da sua própria cisterna, até que venha os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal, de vinho, de pão, tal. Ele fala: para que vocês vivam e não morram. Não deem ouvidos ao pastor Michael, porque ele está enganando vocês, dizendo: o Senhor os livrará. Você viu o que eu li aqui? Você viu o que eu li aqui? O diabo não quer que você confie em Deus. O demônio quer que você confie nele. O diabo diz que aquilo que um pastor prega, que aquilo que o rei professa, dizendo: Deus é com a gente, vocês não precisam ter medo, não sei o quê. E ele diz: não confie nele, ele está enganando vocês. É mentira do rei Ezequias. É mentira desse pastor Michael. Isso não vai acontecer. E aí ele começa a fazer uma coisa aqui que é diabólico, porque ele fala assim, ó: será que os deuses das nações, versículo 33, será que os deuses das nações puderam livrar cada um da sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos? De todos os deuses destes países, quais foram os que livraram a sua terra das minhas mãos? Então como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Você viu que o medo que ele colocou? Tem pessoas de outras religiões que não deu certo. Tem pessoas que tinham seus deuses também, estavam lá com a Maria, o Antônio, Expedito. Tinha até pessoa que falava em nome de Jesus, e eu caí de pau e matei. Não interessa, a religião de vocês não vai salvar, mas eu te digo: quem diz que eu sirvo a religião? Quem diz que eu tenho religião? Não tenho religião não, irmão. Não sou religioso. Eu não sou religioso. Eu acredito no Deus Todo-Poderoso, no Deus de Israel. Eu acredito na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. E esse é o problema de muita gente, que ela se baseia: mas tem o fulano de tal que ficou mal, que é de Jesus e morreu. Sabe o que a Bíblia diz em Romanos 3? Olha só o que diz em Romanos 3, versículo 3. Escuta essa para você, ó. Pois que, disse o apóstolo Paulo, escreveu, né? Se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Olha só o que ele diz agora, ele responde: de maneira nenhuma, seja sempre Deus o verdadeiro e todo homem mentiroso. Ou seja, não é porque alguém morreu de coronavírus e que se diz crente, ou católico, ou espírita, que eu vou me basear nisso. Eu vou me basear na palavra de Deus. Eu vou me basear na Bíblia. Eu vou me basear na Bíblia.
A minha base não é o que aconteceu com os outros. A minha base é a minha confiança que eu, pessoalmente, se alguns forem incrédulos e não acontecer com eles, o problema é eles e Deus. Agora eu estou fora. Você viu que o rei Senaqueribe começou a dar exemplos de pessoas que tinham as suas religiões. Ele disse: a religião deles não salvou eles. A religião deles não salvou eles. Vai salvar vocês por acaso? Aí o que aconteceu foi o seguinte. Volta lá a 2 Reis 18. Quem está acompanhando o que eu estou falando? Irmão, está na hora de você começar a observar quem é de Deus de verdade até dentro das igrejas. Vai chegar um período, e está chegando um período, que por enquanto foi o coronavírus. E se vier outra coisa? Esse pessoal desses países aí estão tudo endemoniado, mano. Tudo endemoniado. Tudo encapetado, pessoal de China, Japão, Estados Unidos, o pessoal quer se matar uns dos outros, para eles largar um negócio químico aí, para todo mundo morrer, é 2 toques. E só vai sobreviver quem crê na Bíblia de verdade, não vai ficar se escondendo atrás de parede. Hoje a parede está ajudando, a máscara ajuda, a luva vai ajudar, e quando não ajudar? E quando você precisar confiar unicamente só em Deus, será que o que Deus vai olhar para nós hoje? O que Deus vai dizer de nós hoje? Porque a Bíblia diz: se eu me canso com aqueles que vão a pé, se eu não consigo enfrentar aqueles que vêm a pé, imagina aqueles que vêm a cavalo. E se vier uma coisa superior a isso? Ai pastor, se eu já estou desse jeito agora, imagina. Você tem que começar a analisar essas coisas. A nossa fé nos últimos tempos, ela vai ser provada. A minha fé vai ser provada, a sua fé vai ser provada. Mas eu digo de novo: aquele que guarda o mandamento, nenhum mal experimentará. A Bíblia diz, e eu creio nisso. Eu creio que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Ele conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Continuo dizendo, Salmo 91, versículo 7: 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Somente com os meus olhos eu vou olhar e eu vou ver a recompensa dos ímpios. Dos ímpios, é o que diz a Bíblia. Dos ímpios, dos ímpios. Nenhum mal me sucederá, nem a praga chegará à minha tenda. Está na hora de começar a confiar em Bíblia e não em noticiário. Por mais que o noticiário seja verdadeiro, eu tenho a Bíblia Sagrada como base da minha vida. A palavra de Deus é a base. Eu não vou para ficar brincando de evangélico, nem brincar de católico, nem de espírita. Não gosto de brincar de religião. Eu gosto de acreditar na Bíblia Sagrada. Eu gosto de acreditar na Bíblia. A Bíblia Sagrada é a verdade. Então voltando lá, aí o povo ficou quieto, ó. 2 Reis 18, no versículo 36, quando o Senaqueribe começou a desafiar o povo de Deus, ó, e o povo ficou calado e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei, e não lhe responderam. Então tá, aí olha só, aí eles foram procurar o profeta. Foram procurar o profeta Isaías, e no capítulo 19, no versículo 5 diz assim: e os servos de Ezequias foram falar com Isaías, que era o profeta, tipo o pastor Mike hoje, um homem de Deus que tinha a palavra com ele, e disse: e digam ao rei, digam ao Senaqueribe o seguinte. Então o que eu tenho que responder quando o diabo me afronta tentando me colocar medo? O diabo tenta começar a me comparar com outras pessoas de outras religiões. Eu não tenho que fazer que nem Jó. Eu não tenho que ficar temendo e ficar pensando o que vai me acontecer. E se um dia os meus filhos morrerem? E se um dia eu pegar o coronavírus? E se um dia eu for para o hospital? E se me faltar o ar? E se... Você vai continuar assim desse jeito? Você vai continuar assim desse jeito? Você vai continuar dessa maneira? O que eu tenho que responder ao Senaqueribe? Ele diz aqui agora: assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu. Eu vou dizer de novo: não tenha medo das palavras que você ouviu. Está aqui escrito: com os quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que porém nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e lá farei com que ele seja morto à espada. Isso vai acabar. Essa afronta do demônio vai acabar. Isso vai cair por terra. Mas como que eu vou vencer? Sem medo. Sem medo. Sem medo. Não tenha medo das palavras que você está escutando.
Eu vejo, eu vou caminhar, irmão. Eu estou caminhando de vez em quando aqui no centro. Eu vou caminhar, eu vou entrar em algum compartimento aqui. E o pessoal falando, vocês viram agora lá em Mato Grosso? Vocês viram em Goiás agora? Vocês viram lá em São Paulo? Morreu 1000 e tantas. Ah, para lá, irmão. Cadê o crer individual de cada pessoa? De vez em quando dá minha vontade de me enfiar na conversa das pessoas e dizer assim, ó, vocês são uns fracassados. Jesus se entregou na cruz do Calvário, irmãos. Jesus pagou um preço altíssimo, altíssimo, para que eu e você, nós fôssemos salvos. Para que nesses dias difíceis, nós não tivéssemos medo das palavras do demônio, mas nós acreditássemos nas palavras de Deus. Foi para isso que ele pagou o preço. E a Bíblia diz no versículo 8: e Rabsaque voltou e encontrou o rei da Síria lutando contra Líbina. Ele estava em outra guerra lá, pois tinha ouvido que o rei já se havia retirado de Laques, que era outra cidade. E aí diz assim no 10: e digam a Ezequias, rei de Judá. Aqui o Senaqueribe bateu de frente, ó. Não deixe o seu Deus, a quem você confia, o engane e dizer, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Aí ele repete tudo de novo. Você já ouviu falar o que o rei da Síria fez com aquele fulano, que tinha os seus deuses, e o outro que tinha os seus deuses, e o outro que tinha os seus deuses, e o outro. Aí ele repete tudo de novo. Agora vem a parte forte, versículo 14: e Ezequias recebeu as cartas das mãos dos mensageiros e leu. Agora você e eu temos que fazer o seguinte: então Ezequias fez o quê? Não ficou em casa. Não ficou em casa. Subiu à casa do Senhor e estendeu as cartas diante do Senhor. E Ezequias orou ao Senhor dizendo: ó Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê, e ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o exército de Deus vivo. Toda vez que você escutar uma má notícia, coloca diante de Deus. Deus, isso é o que está acontecendo com os outros. Eu creio num Deus vivo. Eu creio num Deus que protege. Eu creio num Deus todo poderoso que continua tocando, que continua falando, que continua olhando. Eu continuo crendo no Deus que opera. Eu não vou me abater. Bom, enfim, aí você vê que eles colocaram diante de Deus, não se amedrontaram, não se assustaram. Resultado, versículo 35. Ah, isso aqui que eu sou apaixonado. E é isso aqui que eu sou apaixonado, olha só. E sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios a 185 mil deles. 185 mil soldados foram feridos. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Morreu tudo, pá! O anjo de Deus foi lá e matou todo mundo. 185 mil. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi. E voltou e ficou em Nínive. Agora é forte, hein? E sucedeu que estando ele prostrado na casa de Nisroque, o seu Deus, Adramaleque e Sarezer, seus filhos, feriram a espada. Porém eles escaparam para a terra de Ararat. Ele morreu, o cara que desafiou morreu. Os soldados morreram tudo, ele teve que escapar. É assim que você tem que servir a Deus. É assim que você tem que servir a Deus, sem medo e não fugir. Enfrentar, olhar para a situação de frente, como homem de Deus verdade. Eu sempre lembro que o missionário fala na televisão. O missionário um dia ele falou um negócio, muito antes de pandemia e tudo. O missionário falou um negócio, que quando começa a entrar água no navio, os primeiros a pular do barco são os ratos. Quem já escutou o missionário falando isso? Primeiro que pula é o rato. Primeiro que salta fora quando começa a entrar água, ele já começa a ter medo, já pá, pula na água e já morre. Você tem que cuidar com isso. Não pula, não sai da Bíblia. Não saia da palavra de Deus, porque nós acreditamos em algo sobrenatural e incomum. E tem mais ainda. Vamos agora, por gentileza, Marcos capítulo 5, 35. Vamos. Estou quase acabando. Quem está gostando aí? Irmão, se passar qualquer coisa ruim na tua cabeça, repreende. Marcos capítulo 5, o versículo é o 35. Você conhece? Diz assim a Bíblia Sagrada: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Que isso aqui era uma coisa que eu acredito que
ele tinha medo. O Jairo tinha medo que a filha dele morresse. Se você for voltar um pouquinho para trás, lá no versículo 21, ele pede para Jesus assim, ajuda, ó. E tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão e estava junto ao mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga chamado Jairo, ao qual vendo prostrou seus pés diante de Jesus e pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, vem pôr as mãos sobre ela para que ela seja salva e viva. No fundo ele imaginava que ela ia morrer, e morreu. Só que daqui a pouco chegou a notícia que ela morreu. Olha, tua filha já morreu. Tua filha morreu, não tem mais o que fazer. Você não precisa nem mais seguir Jesus. Você vê que as pessoas elas pensam assim, ó, quando o negócio piora, ou degringola, ou humanamente falando fica muito difícil, que agora já não precisa mais seguir Jesus, ou que não precisa mais ficar junto com ele. Só que a Bíblia diz no versículo 36 o seguinte, de Marcos 5: mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, e você já sabe esse versículo: não tenha medo, apenas creia. Ou seja, não temas, crê somente. Quem é de Deus, quando recebe uma má notícia, ele não se deixa envolver por ela. Você recebeu uma má notícia, fica firme, caramba. Cadê as pessoas de Deus de verdade, irmão? Cadê as pessoas que vão demonstrar que são de Deus? E ele disse: não temas, crê somente. Bom, ele engoliu o choro, acredito, né? Ele pegou e foi caminhando com Jesus. Você já sabe o que aconteceu. Jesus entra na casa do Jairo, e aí o pessoal estava rindo, debochando. Ele mandou o pessoal sair. O pessoal que chorava e que ria, uma hora chorava, uma hora ria. Ele entra no quarto, está aqui escrito no versículo 41. E tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. E então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Diga aleluia. Então o que você vê? Mais um caso aqui sobre essa questão de medo, irmão. Essa questão de você ficar apavorado, essa questão de você ficar com medo. Se você ficar firme, Jesus ele vai fazer a obra na sua vida. É isso, é só isso. Tem que começar a cuidar nesses dias agora, irmão. Eu tenho falado isso desde quando começou essa maldita pandemia. Que o coronavírus aqui em Campo Grande mesmo foi a minoria da minoria que pegou o medo de todo mundo. Todo mundo pega medo, irmão. Todo mundo pegou medo. As pessoas estão com medo, irmão, sabe, até pessoas assim, que não são de Deus, mas elas dizem assim: o povo está com medo, hein? Nossa, o povo está assustado, o povo está com medo que, meu Deus do céu. Tem gente, irmão, que eu estou falando você, deixa de vir até Santa Ceia. Nem Santa Ceia, que Santa Ceia que se exploda. Só que Santa Ceia, pessoal, nada mais é do que quando a gente participa do corpo e do sangue de Jesus. É a reunião máxima da igreja de Cristo. Vai para Mateus capítulo 14 agora. Mateus 14, quero só ver, irmão. O que eu vou falar para Jesus, irmão? O que eu vou falar para Jesus, irmão? O que eu vou falar para o mestre quando essas coisas, tudo aí que está acontecendo? Eu falo para Jesus: Jesus, eu tive muito medo. Ele vai dar uma bronca, você vai ver aqui agora, ó, Mateus 14, o versículo 26. Diz assim a Bíblia Sagrada, ó, Mateus 14, 26. Os discípulos, porém, vendo Jesus andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. Você vê quando a pessoa está muito apavorada, ela vê coisas que não tem, irmão. Irmão, você está vendo coisa onde não tem, irmão. Você tem que tomar cuidado. Quando você fica muito assustado, você começa a encontrar piolho na cabeça do prego. Você começa a encontrar chifre na cabeça de cavalo. Você começa a dar, vazão para o demônio, ele inventar coisas na tua mente, e daqui a pouco você começa a falar aquilo ali ainda. Você começa a disseminar uma coisa que não tem nada a ver, irmão, nada a ver. Eles começaram a gritar: um fantasma. Eu pergunto: é um fantasma? Era um fantasma que vinha caminhando? Não era, irmão. O medo faz você, tirar conclusões erradas. O Jó mesmo, a Bíblia diz que o Jó fazia continuamente, a Bíblia diz que ele fazia sacrifícios pelos filhos dele, porque ele dizia: vai que meus filhos pequem contra Deus e aconteça alguma coisa com eles, vai que os meus filhos façam alguma coisa. E diz que era direto. O Jó tinha um cri-cri, que alguma coisa ruim ia acontecer. O Jó tinha um cri-cri, ele começou a criar isso na mente dele. É como eu digo, é aquele veneninho do demônio, aquele veneninho de Satanás na mente da pessoa. E os discípulos aqui, imagina uma tempestade e Jesus vinha caminhando sobre as águas. O medo fez eles criarem um fantasma, que não era. E a Bíblia diz agora aqui, ó:
E tomados pelo medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: irmão, quando você fica com medo, imediatamente você tem que procurar a Bíblia. Você tem que procurar a Bíblia imediatamente, irmão. Se você não procurar a Bíblia, se você não fizer que nem Ezequias, ler as cartas perante o rei, você vai perder essa batalha. O medo vai te destruir. Eu tenho falado que mata não é o câncer, é o medo dele. Você tem medo dele, acabou. Você tem que começar a pensar na pessoa careca, na pessoa vomitando. Você pensa já em caixão, você pensa já se despedindo dos filhos. Você pensa que vai comer tudo você por dentro e come. E vai destruir mesmo, porque isso não é crer em Deus. Isso não é crer em Deus. Esse pensamento não é de Deus. É o demônio que conseguiu injetar em você essa semente. Jesus, a Bíblia diz que ele falou imediatamente. Quando você está com muito medo, imediatamente você tem que escutar a palavra. Não demorou muito. A Bíblia diz que ele falou logo, né? Aqui na Bíblia, essa aqui que eu estou estudando, imediatamente. Coragem, Jesus disse, sou eu, não tenho medo. Então disse Pedro: Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí e ande sobre as águas. E Jesus disse: pode vir, venha, pode vir. E você vê que Jesus, ele quer isso. Ele quer que você quebre esse medo. Jesus quer que você desça do barco. Jesus, ele quer que você salte para fora do medo. Jesus não quer que você fique desse jeito, irmão. Jesus quer que você dê uma pancada no natural. Eu fico pensando, caramba, será que qual de nós que está aqui nessa igreja desceria no meio do mar agitado de noite porque Jesus deu uma palavra? Parece loucura. Mas é isso que Jesus está dizendo: tira esse medo de você, desce, vem, eu vou te mostrar que você não precisa ter medo. Eu sou todo poderoso, eu posso te sustentar no meio dessa tempestade. Eu vou te mostrar que eu consigo te segurar. Pode vir, eu vou te provar isso. Eu vou te provar que eu sou contigo, vem. E Pedro, descendo do barco, aleluia, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. E reparando, porém, a força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou. Só o que pode afundar é você ficar reparando no coronavírus. Só isso vai te afundar. Você não está mais reparando em Jesus. Você não está mais reparando em Deus. Não está mais reparando a Bíblia. Você está reparando a força do vento. Quando você começa a reparar a força do vento, você afunda na hora. Você afunda. Se você começar a reparar no que está acontecendo, acabou. Numa tempestade você não tem que reparar nada. Você tem que ficar olhando para Jesus. Essa tradução aqui fala sentindo o vento forte. Nessa tradução da minha Bíblia, dessa Bíblia aqui que eu estou estudando aqui, diz que ele reparou no vento forte, na força do vento. Você sabe quem é que está soprando esse vento para matar, roubar e destruir os discípulos? Quem está soprando esse vento para matar, roubar e destruir? O que o coronavírus está fazendo com as pessoas? Matando, roubando sonhos e destruindo vidas, estou certo? De quem que é então ele? E eu estou com medo do diabo. Imagina, que folia, olha a folia. Olha a folia, olha a folia feita. Olha a folia feita. O diabo está matando, roubando, destruindo, eu estou com medo. Que folia, irmão, que folia. É por isso que as pessoas estão afundando e não estão afundando. Elas estão reparando a força do vento. Tem gente que escutou o noticiário ontem à noite e disse: amanhã eu não vou na igreja. E ele gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: ó, homem de pequena fé. Você viu que Jesus não gostou? Homem de pequena fé, por que duvidou? Ora crê, ora não crê. Começou bem, eu te provei que eu podia te sustentar. Daqui a pouco começou a olhar para o vento, começou a sentir o vento, reparar na força do vento, afundou. Não é para ser assim. E o que mais bonito é agora, ó. E subindo ambos para o barco, o vento cessou, acalmou. Olha para minha cara, irmãos, olha para cá. Esse vento vai acabar. Só fica firme, caramba. Fica firme, isso tudo acaba. Só que é uma vergonha para nós que dizemos que temos um Deus todo-poderoso. É uma vergonha para nós ficar com medo disso. Uma vez o Esdras, eu não preparei isso aqui, mas o Esdras, ele disse que ele se envergonhou de pedir ajuda do rei. Diz que ele pediu ter vergonha, porque ele vivia falando de Deus para o rei, e falava de Deus, e falava de Deus, e falava de Deus. Aí quando chegou o dia dele viajar da onde ele estava e ele voltar para Jerusalém, era um caminho perigosíssimo.
Era um caminho perigoso, de muitos assaltantes. Era um caminho assim de muitas, perigos do deserto, bichos, feras. E ele falou: eu tive vergonha de pedir ajuda para o rei, mas vergonha, porque eu sempre falei que a mão de Deus é poderosa. Eu sempre vivi falando que Deus protege, que a mão de Deus ela é poderosa. Aí agora você imagina, surgiu uma situação comigo, eu vou lá e digo: rei, me ajuda aí com exércitos e cavaleiros nessa viagem que a gente vai fazer. O rei ia dizer assim: mas cadê a mão poderosa do teu Deus? Cadê a mão poderosa do teu Deus? Cadê esse Deus que você vivia pregando? Ah, tá, então quer dizer que esse Deus é só poderoso quando está tudo bem? Esse Deus só é poderoso quando está tudo bem? Ele disse: eu tive vergonha de pedir. Mas vergonha, eu tive vergonha na cara. E ele disse: eu não pedi ajuda nenhuma. Nós fizemos um jejum diante do rio Ahava e pedimos para Deus jornada feliz. E a Bíblia diz que a boa e poderosa mão de Deus nos ajudou. Não diz que não teve perigo, teve perigo, mas eles conseguiram chegar onde eles tinham que chegar, porque ele teve vergonha de pedir ajuda ao homem. E a pessoa que tem medo, ela vive na mão do homem. Você vai viver na mão do homem, você vai viver na mão do homem. Mas a pessoa que tem fé, ela vai viver na mão de Deus. Para finalizar, 2 Crônicas capítulo 20, eu vou acabando. Quem está gostando, dá aleluia. Injeção de fé. Quem está crendo nesse Deus da Bíblia, que nem eu creio, pessoal? Está na hora de a gente começar a acreditar, irmão. Foliada do diabo, que folia é essa, irmão? 2 Crônicas capítulo 20, agora nós vamos finalizando. Está gostando ou não? Isso aqui é Bíblia pura, irmão. Você já chegou a notar que a Bíblia, 2 Crônicas capítulo 20, a partir do versículo 1 mesmo, você já notou que a Bíblia Sagrada é um livro que desafia a gente em dias difíceis? Quem já conseguiu compreender isso? Você veio hoje aqui na igreja para procurar ajuda de Deus. Estou certo ou estou errado? Então você veio procurar ajuda de um livro que desafia você pela fé, desafia você a acreditar em Deus em momentos de medo. Você sabe quantas vezes tem escrito na Bíblia Sagrada a palavra não temas? Mais de 360 vezes. Mais de 360 vezes está escrita a palavra não temas. 360, mais disso, mais do que isso. Mas por que é tão importante a palavra não temas? Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Por que é tão importante? Porque quando eu tenho medo, eu não estou crendo em Deus. Eu estou acreditando no que o diabo está me mostrando na situação. Eu sou escravo daquilo que está me acontecendo. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 1 diz: e depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns outros dos meunitas vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns e deram aviso a Josafá, dizendo, de novo aviso, olha aqui, irmão, vem aviso, vem aviso. Nós estamos vivendo em época de aviso. Tem gente que está preparado já. Hoje eu vou ligar a televisão para ver como é que está o coronavírus. Tem gente, eu duvido que não tem aqui dentro da igreja, tem gente que está me assistindo, está preparado para escutar o que o Dória vai falar, o que o William Bonner vai falar, o que o prefeito Marcos Trade vai falar. Eu quero saber o que o meu Jesus vai falar comigo. Tem diferença nisso? Tem diferença. Não, pastor, eu tenho que estar informado. Informação é uma coisa, medo é outra. Você fica na frente do noticiário só olhando para tua esposa e fazendo assim do lado assim, ó. Viu, eu te falei. Eu imagino a cara de Jesus olhando para você. Eu imagino Jesus olhando para você, você que diz que crê em Bíblia, você que diz que crê em Deus. Eu imagino a cara daquelas pessoas quando enxergaram, presta atenção, o Sadraque, a Mesaque e a Abednego em pé e dizendo: a gente não vai se prostrar na frente dessa fornalha, aliás, dessa estátua. Pode aquecer a fornalha o que for, a gente não vai se dobrar. Eu imagino a cara do pessoal assim, olhando assim, ó. Esses caras vão morrer. Morreram? Morreram? Para eles foi um passeio aquela fogueira. Aquela fogueira foi um passeio. Eu imagino a cara dos cidadãos quando eles olharam, quando Daniel disse: eu vou continuar orando 3 vezes ao dia como eu sempre fiz. Vai morrer. Imagina a cara quando viram o Daniel sendo jogado na cova dos leões. Ele morreu? Porque tinha ausência de medo. Daniel tinha ausência de medo. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham ausência de medo. Esses caras eram de verdade, irmão. Esses caras eram da Bíblia de verdade. Parece que esses caras nem existiram, não é verdade? A gente olha de vez em quando. Então diz que veio o aviso. Chegou aviso para o rei Josafá. E a Bíblia diz assim agora: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do mar, da Síria. E eis que eles já estão em Azazon Tamar, que é em Gede, ou seja, está muito perto. Estão chegando, e é uma multidão.
e não tem como enfrentar. Na hora diz assim, ó, então Josafá teve medo. Olha que desgraça. O grande Josafá, eu estou te falando, irmão, Jó, ele era um homem justo, reto, íntegro. Ele se desviava do mal, temente a Deus, mas tinha medo. Josafá era um grande rei, mas ele teve medo. Medo, essa praga, isso é uma praga. E essa praga, essa semente do demônio, eu tenho que tirar do meu coração. É isso que traz o sofrimento. O que traz o sofrimento é o medo. O medo que você tem do câncer, de coronavírus, de AIDS, de crise. Você deixa Deus de fora. Você faz um círculo, você e o coronavírus, e joga Deus para fora. E você diz, sou eu o coronavírus. Não é. Coloca Deus nesse círculo. Você vai ver o que vai ser de coronavírus. Você vai ver o que vai ser de câncer. O que vai ser de... Não interessa o que vai ser. Você joga, o medo joga você para fora do círculo de ação, do raio de ação divino. Essa praga, uma praga esse medo. Espirrou, a pessoa espirrou do teu lado, você, meu Deus, vou morrer. Morre de coração então antes. Bom, está na hora de você acreditar em Jesus de Nazaré. Você está na hora de acreditar no corpo e no sangue dele, o preço que ele pagou na cruz. Diga amém, Jesus. Então diz que ele teve medo, mesmo sendo homem de Deus. Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor. Decida rápido, não demore muito. Estou começando a ficar besta, estou começando a ficar idiota. Comecei a ter uns pensamentos estranhos, que podem me acontecer coisas ruins. Quem veio para matar, roubar e destruir? E esses pensamentos aí de corona, como eu falei, essas coisas aí, de medo de ir para a igreja, medo disso. De quem que é isso aí, irmão? Quem que não quer que você congregue? Quem que não quer que você leia a Bíblia? Quem que não quer que você busque a Deus? Quem que não quer? É o diabo. E ele disse, eu vou buscar o Senhor. E proclamou um jejum em todo o Judá. E eles se congregaram e tal. E lá no versículo 12 ele faz uma oração. Ele diz, ó Deus nosso, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Seja Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer alguma coisa. O Senhor é o grande juiz, o Senhor vai executar o juízo sobre eles. Porque em nós, isso aqui é uma realidade, em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão, ele diz aqui. Não há força para a gente resistir a essa grande multidão e que vem contra nós. E nós também não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Aí no versículo 15 apareceu um profeta e ele deu a palavra e diz assim, ó: escutem com atenção todo Judá, morador de Jerusalém, e você, rei Josafá. Olha que forte. Assim diz o Senhor, atenção, hein? Não tenham medo, não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas é de Deus. Olha para mim aqui, essa luta não é de vocês, essa luta é de Deus. Deus vai combater por a gente, vai combater no meu organismo, vai combater, vai lutar. Essa luta não é de vocês, é minha. E aí ele fala uma coisa legal no 16: amanhã vocês irão ao encontro deles. Não se escondam, pode ir, pode ir, senão vai ficar se escondendo, não é de Deus. Já falei agora e já vou falar de novo. Esse negócio de se esconder não é de Deus. Amanhã vocês vão ao encontro deles, ó. Amanhã descereis contra eles. Na Bíblia essa que eu estou meditando, ele diz assim: amanhã vocês saem ao encontro deles. Vocês são loucos? Não, nós temos fé. Não confunda loucura com fé. Deus está falando que eu não tenho que ter medo do inimigo, porque Deus é maior que ele. E diz que eles foram. E sabe como é que eles foram, pessoal? Versículo 22, olha como é que eles foram. Até no finalzinho do versículo 17 também diz ali, ó: neste encontro vocês não precisarão lutar, tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem, amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor será com vocês. E agora vem a parte top, versículo 22: e no momento em que eles começaram a cantar e dar louvores. Meu irmão, na hora que começar a ficar difícil, quem lembra do apóstolo Paulo e do apóstolo Silas na cadeia? Quem lembra desses dois? O que eles fizeram na prisão mesmo? Oraram e cantaram hinos. O que aconteceu com aquela prisão? Abriu, veio um terremoto de repente. Abriu tudo. Irmão, não é hora de ficar com medo, é hora de cantar. É hora de cantar, é hora de louvar, é hora de buscar Deus, é hora de você se envolver com a Bíblia. É aquela hora linda, Jesus. Eu não estou junto com esse grupo de pessoa medrosa que pensa que vai morrer e vai morrer. Eu sou do grupo de pessoa que crê.
Eu sou do grupo de pessoas que posso até ser atacado. Quando ele fala 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, é porque houve confronto. Mas Deus protegeu essa pessoa. Deus vai proteger você. Vai me proteger, mas a gente não pode ter medo. O único aval de Deus, o único quesito que Deus pede é falta de medo, ausência dele. E no momento que começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. 24. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão. Eles foram para olhar a multidão. Então eles foram para lutar, e quando eles procuraram ver a multidão, olha o que eles encontraram, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão, não havia nenhum sobrevivente. Como Deus falou, assim foi. Aquela batalha foi de Deus. É a segunda vez que eu estou te mostrando que Deus acaba com o inimigo em massa. É a segunda vez que eu estou te mostrando isso na Bíblia. Com o rei Ezequias foi a mesma coisa. Quando ele estendeu as cartas de Senaqueribe, de afronta diante de Deus, Deus mandou um anjo que matou 185 mil soldados. Aqui diz que todos morreram. Prá, caiu tudo, caiu tudo, prá. E Josafá e o povo, seu povo, foram saquear os despojos e achar entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos, e pegaram mais do que podiam levar. Gastaram 3 dias para saquear o despojo de tanto que havia. Diga aleluia. Esse negócio ainda vai ser uma bênção para você. Para finalizar tudo, irmão, para finalizar tudo, eu te dei hoje Eclesiastes 8:5. Lembra de Eclesiastes 8:5? Aquele que guarda o mandamento, nenhum mal experimentará. Eu te dei para você hoje Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. O versículo 10. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Eu te dei 1 de João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, vive pecando, mas que conserva-se a si mesmo, e maligno não lhe... E o último versículo eu vou te dar hoje, e é um versículo que eu me apoio sempre. Lucas 10:19, e eu acabo. Lucas 10:19 diz, olha só o que fala a Bíblia Sagrada: eis que vos dou poder, autoridade, para pisar em serpentes, escorpiões, tudo bicho que quando pica, mata. Peguei, picou. O que aconteceu com aquela serpente que picou o apóstolo Paulo? Morreu no fogo. E ele morreu? Nenhum mal aconteceu, e disseram que ele era um Deus. Faz dias que tem muitos que eu nem vejo mais na igreja. Eu fico de vez em quando perguntando: o que eu estou pregando? O que eu estou pregando? Cadê os heróis da Bíblia de novo, irmão? Tinha que estar aqui no nosso meio. Tinha que estar aqui junto, aqui na igreja. Deus, ele deu poder para a gente pisar em serpente, bicho que tem veneno, escorpiões, e toda a força do inimigo. Fala toda. Tudo que vier, irmão, tudo que é do diabo. E última parte, eu vou acabar aqui que eu não preciso pregar mais nada. E nada vos fará dano algum. Nada vos fará dano algum. Uma vez uma pessoa me pediu se depois que eu orasse forte pelas pessoas, o demônio não entrava em mim. Falei, como assim? Não, o senhor não fica cansado. Que cansado, irmão? Pastor, e quando o senhor pega assim uma pessoa que manifesta um demônio, ela se dobra, vira o olho para cima, o senhor dorme direito de noite? Não, eu sonho com terror daí. Nenhum dano vos fará. É capaz de eu sonhar com as carneirinhas pulando assim, cerca ainda. Esses dias eu sonhei. Esses dias eu sonhei com o demônio. Sonhei com o demônio, dei na cara do demônio no sonho. Sério, peguei um pedaço de pau e dava nele. Dizia assim, sai daqui em nome de Jesus, e dava. Ele saiu assim, ó. Eu falei, estou batendo o demônio até no sonho. Estou falando sério, irmão. Irmão, está na hora de você ser de Deus até no sonho. Está na hora de você não ter medo até no sonho. Está na hora de a gente acreditar em Jesus de verdade. Em nome de Jesus, eu vou levantar aqui uns soldados de verdade para Jesus. Pessoas que vão para a guerra. E não interessa a faixa etária, porque Moisés morreu com 120 anos e não se escureceram seus olhos, nem perdeu a força, nem vigor algum. Subiu no Monte Nebo com 120 anos. A Bíblia diz, porque os velhos vão morrer. Vai morrer uma ova. Nós vamos orar aqui em nome de Jesus, vamos queimar esse bicho em nome de Jesus Cristo. Aplauda bem forte ao Senhor. Diga aleluia.
Vamos colocar em pé em nome de Jesus Cristo. Quem gostou? É isso aqui, irmão. E eu não estou te motivando, estou pregando a Bíblia. Está na hora de atacar esse demônio, irmão. Desgraçado, maldito, sujo, essa praga do inferno. Está na hora de atacar esse demônio, irmão. Está na hora de tomar posse da bênção. Amém? Diga assim para nós: a fogueira vai ser um passeio. A cova dos leões não vai segurar a gente. Diga: o Senaqueribe vai ser morto. 185 mil soldados vão morrer. Diga: eu vou caminhar sobre as águas, porque Jesus me deu a palavra. É isso aí, irmão. Irmão, se alguma coisa morreu, nós vamos ressuscitar em nome de Jesus Cristo. Estamos na fé. Diga amém. Ah, pastor, mas eu conheço evangélico que quebrou a cara, que se exploda eles. Eu conheci muita gente na Bíblia Sagrada e na vida real que eu conheço que foi abençoado. Quer ver quem já conheceu alguém que ficou curado do câncer? Mas quem já conheceu também um crente que morreu de câncer? É isso que eu estou falando. É isso que eu estou dizendo. Não é porque tem um que lá que não crê e não recebeu a bênção que eu vou me basear no que aconteceu com ele. Eu vou me basear na Bíblia. Você tem que botar isso na cabeça. Você fica se baseando, sabe o quê? Me perdoe. Você fica se nivelando com os que morrem. Você fica se nivelando com aquilo que aconteceu coisa ruim. Eu me nivelo com aqueles que conseguiram concretizar a fé deles na grande Bíblia Sagrada. A Bíblia diz isso em Romanos. Não diz isso em Romanos? Se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade não aniquilará a fidelidade de Deus. Não aniquila, de maneira nenhuma. Seja sempre a Bíblia Sagrada verdadeira e o homem mentiroso. Vai saber por que aconteceu lá. Ah, mas pastor, o Jó se lascou. Se lascou depois, Deus virou o cativeiro dele. Até ele aprender que ele não tinha que ter mais medo. Estou certo ou estou errado? Ele não era justo, reto, íntegro, se desviava do mal? Mas tinha medo. Ele disse: eu tenho medo. Eu tenho medo que me pelo de medo se um dia morrer meus filhos. Eu tenho medo que me pelo se um dia meus funcionários forem mortos. O que vai ser de mim? E o que vai ser de mim se um dia eu perder meu gado, as minhas ovelhas, as minhas jumentas, os meus camelos? O que vai ser de mim se um dia minha esposa me deixar? E pior ainda, e se eu ficar doente? Tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu. Exatamente aconteceu. Arranca esse negócio de você. Isso aí vai te trazer muita praga na vida se você deixar esse medo. Deixa só a fé no seu coração. Olha para o teu irmão que está perto de você e diga assim: não repara na força do vento. Diga: repara em Jesus. Amém. Levante as mãos aos céus, feche os teus olhos, vamos orar. Pai, estamos, ó Deus, aqui em tua casa, em tua presença. Estamos aqui na qualidade de Josafá. E nesses últimos dias estão falando isso, aquilo, aquele outro. Pois eu repreendo agora essa potestade. Eu repreendo esse principado. Eu repreendo essa hoste espiritual da maldade. Esse demônio que vem falando que vai destruir, que vai matar, que vai roubar. E até conseguiu para muitos. Mas agora eu não aceito. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu repreendo essa força do diabo. Essa potestade que está tentando entrar aqui nas dimensões do Mato Grosso do Sul. Eu repreendo. Ouça a minha voz, diabo. Ouça a minha voz, demônio. Em nome de Jesus Cristo, eu piso agora em serpentes. Eu piso agora em escorpiões. Eu piso agora em toda a força do inimigo. E não me fará dano algum. Não me fará dano algum. Eu sou de Deus e o maligno não me toca. 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. E mais ainda, aquele que guarda o mandamento, nenhum mal experimentará. Pois você diz agora junto comigo: acabou, diabo, acabou, demônio. Você não vai colocar esse medo no meu coração. Esse medo pelo noticiário, esse medo pelas redes sociais, esse medo pelo WhatsApp, esse medo da má notícia, esse medo de vir na igreja, esse medo de alguém estar do meu lado com coronavírus, esse medo que as pessoas têm. Ai, vai que meu filho pega, vai que a minha esposa pega, vai que meu pai pega. Está amarrado esse negócio em nome de Jesus Cristo. Eu duvido que você não foi atacado com isso nos últimos dias. Nos últimos dias o demônio tem atacado muita gente. O diabo tem se lançado contra muitas pessoas. E você diz: chega, diabo, pode sair da minha mente. Sai, 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 semente do demônio. Sai, semente das trevas. Sai, coisa do bicho. Sai, coisa do demônio. Acabou agora. Eu sou mais que vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso. Ora agora, ora agora. Deus, nossos olhos estão postos em Ti. Eu não vou ficar reparando o vento. Eu vou estar firme na fé.
Eu vou estar crendo diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que livra, o Deus que salva, o Deus que perdoa, o Deus que transforma, o Deus que muda, o Deus que faz a obra completa. Aleluia, aleluia. Cadê aqueles que são de Deus de verdade? Vai levantando a mão para o céu e vai declarando: eu não vou me abater, não vou me abater. Eu sou como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Entramos nessa guerra para destruir o inimigo. Entramos nessa batalha para acabar com o diabo. Entramos nessa batalha para destruir essas obras das trevas. E agora não é só coronavírus não, é qualquer coisa. Você que tem um sintoma por dentro do corpo não sabe o que é. Você já sabe o que é. Isso aí é Isaías 53, 4 e 5. Pelas feridas de Jesus já foi sarado. Pode repreender agora, repreende, vai. Repreende esse negócio aí que você não sabe o que está dentro do teu corpo. Essa dor que você tem nos quadris, nas costas, no peito. Esse mal que apareceu nos últimos dias, ele vai embora agora, ele vai desaparecer. Ele tem que sumir, em nome de Jesus. Você que estava com medo de ficar desempregado, estava com medo de perder o emprego, medo disso, medo daquilo, vai embora, em nome de Jesus, demônio. Vai embora, demônio. E agora levante as mãos bem alto aos céus. Me perdoe que eu vou falar agora, mas Deus está colocando no meu coração aqui. Tinha muitas pessoas que estavam se baseando, se nivelando pelas pessoas que morreram, se nivelando por pessoas que foram destruídas. Eu vou me nivelar com Daniel. Eu vou me nivelar com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu vou me nivelar com Davi, que nunca perdeu uma batalha. Eu vou me nivelar com esses grandes da Bíblia Sagrada. Eu vou me nivelar com Paulo. Eu vou me nivelar com esses grandes. Ah, mas eu conheci o fulano Beltrano. Não. Olha bem para mim. Olha, levanta a mão bem alto. Não precisa abrir os teus olhos, mas levanta a mão aqui para o altar agora. O Senaqueribe, ele disse: o que foram dos deuses de Ramate, de Efraim, de Evá e de Izá? Que foram? Eles tinham os deuses deles também, morreram tudo. Agora eu quero que você bata no peito e diga assim: eu sirvo o único Deus, o Deus da Bíblia, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso. Você não serve deuses com letra minúscula, você serve o único Deus com letra maiúscula. Você serve o Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus de Israel. Aleluia, 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 aleluia. Levante as mãos aos céus agora. Levante as mãos aqui para esse altar. Tem um louvor que nesses últimos dias nós estávamos cantando ele, e ele serve exatamente agora. Aleluia. Tem um louvor que você vai cantar agora, e você vai sentir o poder de Deus aqui nesse lugar. Aquela mesma virtude que saiu das vestes de Jesus quando aquela mulher com fluxo de sangue tocou em Jesus. Aleluia, 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 Jesus, aleluia, Jesus. Este é o reino de sua glória. Este é o reino. Este é o reino de sua graça. Aleluia. Posso sentir teu poder. Posso sentir o teu poder se mover neste lugar. Larará. Larará. Aleluia, Deus está aqui. Para nós vai ser um passeio essa guerra. Nós vamos recolher os despojos. Larará. 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 Continua, Jorge. Este é o reino de sua glória. Aleluia. Este é o reino de sua graça. Sim, Deus. Sentir seu poder. Aleluia. Se mover nesse lugar. Na presença dos anjos. Na presença dos anjos. A glória de Deus sobre as asas. Aleluia. Como o som de muitas águas. Posso ouvir anjos cantar. Cantemos santo. Cantemos santo. Santo. Cantemos. Cantemos Santo. Cantemos. Cantemos Santo. Te damos glória. Glória. Te damos
glória. Te damos glória. Este é o reino de sua glória. Sim. Este é o reino de sua graça. Oh, glória, aleluia. O desejo do meu coração. Desejo do meu coração. É tua face contemplar. Cantemos. Vamos, Josafá, cante, Josafá. O reino de Judá está cantando. Vai pra batalha. Se encontre com o inimigo agora. Se encontre com ele. Bata de frente com o inimigo. Vamos louvando e cantando. Santo, te damos glória. Te damos, vai cantando. Te damos glória. Glória. Larará. 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 É assim que Josafá foi para a guerra. Josafá foi cantando. Josafá foi lutando, louvando ao Deus Todo-Poderoso. Ele foi marchando com os ministros de louvor. E na hora que ele ia cantando, os inimigos iam caindo por terra. Nós estamos cantando e Jesus está curando. Nós estamos cantando, Ele está abrindo portas. Nós estamos cantando e Ele está nos dando vitória. Enquanto você vai cantando, o poder de Deus vai entrando em ação. Oh, aleluia. Xerebe cantou, xerebe canta rebai, xerebe canta labas. Oh, Jesus, ei, xerebe cantou, rebe cantou, torebe cantou, requentorebe cantou, rebeque, xerebe cantou, remassai. Espírito Santo, ei, glória, 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 glória. Ei, Espírito Santo de Deus, oh, aleluia. Deixarei-me cair em tolejo de ti, lequeturi-me cantarei. Vem poder, vem poder, vem poder, vem poder, vem poder, poder, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Vem, 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 vem. Deixarama cantou, sequeturi-me cai. Fogo, 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 fogo de Deus. Fogo, 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 fogo. Ei, glória! Ei, Deus poderoso, poderoso, poderoso. Queima, queima toda doença, queima toda doença, queima todo mal, até o que está escondido. Tudo, 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 tudo. Todo mal agora. Aleluia. Santo, santo, santo. Te damos glória. 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 Glória, glória, glória. Vai pra cima, vai pra cima. Glória. Glória. Te damos glória. Larará. 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 Esse é o povo vencedor. Não aquele que escuta o noticiário e treme a perna. Não aquele que escuta os governadores e treme. Mas é o grupo de profetas. É o grupo de homens de Deus de verdade.
É um grupo de mulheres de Deus de verdade, profetisas, profetas, diáconos, presbíteros, pastores, obreiros, evangelistas, membros reais e genuínos do corpo de Cristo. Diga aleluia, Jesus, e aplauda o mais forte que você pode ainda. O mais forte que você pode ao Deus Todo-Poderoso. Diga aleluia. É assim que se vai para a batalha. É assim, é saltando, pulando, louvando, engrandecendo o Todo-Poderoso. É mostrando que Deus é maior do que qualquer tipo de circunstância. Amém? Meu Brasil, abre o largo peito.